E penso que neste momento já estamos a gravar. Muito bem. Olá a todos, muito obrigada pela vossa presença, por estarem mais uma vez connosco e hoje connosco temos a oportunidade de falar com uma reputada referência na área da história da arte em Portugal e começar por vos dizer que nestes 2020 e 2021 em que fomos de súbito instigados a uma nova forma de estar, a ver vamos se é uma nova forma de ser, talvez nos tenhamos de reencontrar em territórios que nos devolvam a origem, a essência, como são a cultura e a arte. Aqui temos o privilégio, então, de conhecer o testemunho de Pedro Flor, doutorado em História da Arte Moderna pela Universidade Aberta e investigador integrado do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa. Tem lecionado diversas cadeiras na sua área de especialização, tanto na sua universidade como em outras instituições portuguesas do ensino superior, tem coordenado e participado em vários projetos de investigação e desenvolvimento, tem igualmente publicado livros, textos, artigos nos seus domínios de especialidade, participado, como não poderia deixar de ser, como orador em múltiplos eventos de caráter científico, conferências, palestras e com a história da arte como fio condutor e uma proposta de conversa centrada em figuras icónicas que influenciaram pensamos que continuam a influenciar a relação entre o homem e a arte, encontramos, estou certa, nas suas palavras, um modelo de interpretação para perguntas a que a arte e a cultura de resto, afinal, sempre se propôs responder e que hoje surgem, pensamos também, intensificadas neste tempo novo. O que somos, o que fomos, o que seremos. Pedro, muito obrigada pela tua presença. É um gosto poder estar hoje à conversa contigo e começo pelo princípio. O desenvolvimento do Homo sapiens marca historicamente o início da cultura, o nosso primeiro passo, digamos assim, a caminho da civilização, como se de repente se apercebesse que tem efetivamente o poder de criar. Podemos olhar para a arte precisamente como uma forma de diferenciar os seres humanos? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite, por participar nesta extraordinária iniciativa e muito importante para a divulgação de temas ligados, de algum modo, não só à atualidade, mas também à cultura. Mas, assim, eu pegava nessa questão. O fenómeno artístico é, afinal de contas, o testemunho daquilo que é a sedimentação de um processo que parte do momento em que o Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, enfim, através das várias épocas, designadamente na época do Paleolítico Superior, que começa precisamente por fazer ou deixar alguns testemunhos que nós consideramos como testemunhos artísticos. E, portanto, de algum modo, aquilo que nós podemos dizer é que a expressão do homem não se traduz só naquilo que foi, ou aquilo que eram os utensílios essenciais do seu cotidiano, que estamos habituados a ver, as pontas de seta, os bifaces, portanto, aquilo que fazia parte do cotidiano, da caça, no fundo, daquilo que era a subsistência do homem nesta altura, antes da sedentarização por completo, já em tempos neolíticos, mas a expressão artística, efetivamente, vamos dizer até recente, porque se há vestígios ou testemunhos humanos há muitos milhões de anos, os vestígios artísticos, na verdade, são apenas de 35 mil, 30 mil, portanto são relativamente recentes, considerando esse tempo largo da história. E, portanto, a arte, não só ao nível dos pequenos artefactos e, sobretudo, as chamadas pinturas rupestres, gravuras, enfim, todos esses elementos que foram ficando e fixando imagens e momentos da história antiga, são, afinal de contas, o exemplo daquilo que era a própria evolução humana, do cérebro, da noção da mão, do poder da mão e da criação, e a arte como veículo didático também. Sabemos hoje que as pinturas rupestres, mais do que pinturas decorativas, eram, afinal de contas, pinturas para ensinar as gerações mais novas, de algum modo, enfim, como caçar, quais os perigos, a quem agradar. Portanto, essa dimensão didática da arte é, afinal de contas, algo que é transversal até aos nossos dias e que começa justamente em Lascaux, começa em Altamira, começa nesse tempo recuado Muito da bem. pré-história.
Portanto, parece-me que sim, que é claramente um exemplo feliz dessa evolução humana em tempos tão recuados. E da capacidade de caracterizar o ser humano. Vamos introduzir Sim. aqui uma figura incontornável, Pablo Picasso, e com isto fazer aqui um salto, obviamente, mas ele entendeu ter encontrado na arte primitiva a fonte de tudo o que era efetivamente criativo. E recupero esta admiração de Picasso pelos pintores de caverna para perguntar, Pedro, se podemos estabelecer aqui um paralelo com os clássicos mais antigos da literatura, por exemplo, aos quais, no fundo, os autores das várias gerações vão recuperando repetidamente e absorvendo referências ao longo da história. Eu acho que isso é um ponto essencial e, uma vez mais, também transversal à arte. O regresso ao passado, afinal de contas, é uma constante. Se a recuperação daquilo que é o clássico foi também ele uma constante, porque temos não só o Renascimento habitual, enfim, do século XV, habituámos a situar no século XV, e que na verdade olha para a Antiguidade, também tivemos o Renascimento do século XII, em plena época medieval, e portanto tivemos a Idade Média é, afinal de contas, um tempo, ao contrário do que se diz, um tempo de revisitação da Antiguidade. O neoclassicismo no século XIX volta a olhar para a Antiguidade, portanto, no final do século XVIII, depois do século XIX, é um olhar para a Antiguidade, portanto, voltamos sistematicamente às origens, e na verdade Picasso e os seus companheiros e, digamos, a sua entourage são, afinal de contas, um grupo de artistas e de gente que volta a olhar não para a Antiguidade, porque essa para eles já estaria algo esgotada, ainda que se aceite que, enfim, que o período azul, as primeiras épocas, os primeiros arranques da história da arte de Picasso sejam efetivamente revisitações mais clássicas, mas o que é certo é que o primitivismo é sem dúvida marcante para esta geração do final do XIX e do início do XX. Recordo que é nesta época que começam a aparecer os primeiros testemunhos, os primeiros resultados das indagações arqueológicas, as primeiras descobertas arqueológicas, sobretudo no sul de França, mas também na zona da Catalunha e, portanto, e na zona do sul de Espanha, se quisermos, na zona enfim, mais a norte do que a Andaluzia propriamente, mas é nessa fase que vem à humanidade esses primeiros vestígios, e há um fascínio por completo por normas, por uma normativa de representação completamente diferente da clássica. Reparem que as linhas... consideras que há de facto esse fascínio? Porque eu acho que é exatamente isso, é o final do século, desse fim do século XIX, onde os artistas estão à procura de novos caminhos de interpretação e de representação do belo, encontram no primitivismo uma ruptura. Uma coisa completamente nova. Completamente nova, não só no modo como se representavam a figura humana, que é no fundo é a questão central, portanto os simples traços para representar a vista, o nariz, as linhas do rosto, etc., de formas muito alongadas, no fundo aquilo que depois vai funcionar como uma gênese do cubismo, isto é, da desmaterialização da figura, encontrava no primitivismo a prova de que a arte também ela era subjetiva. Afinal de contas não havia uma arte oficial, mas há digamos, campos que se estavam simplesmente por desbravar e por descobrir. E Picasso vem trazer à pintura essa questão. Ele tem uma frase que eu acho que é muito interessante e que mostra muito bem, explica muito bem a importância desta fase cubista e da fase da arte primitiva, a introdução da arte primitiva na representação, sobretudo na pintura, mas também na escultura, mas agora falando mais da pintura, que ele diz que pinta aquilo que sabe e não aquilo que vê. Ou seja, ele pinta o conceito, ele pinta aquilo que entende a abstração? Por si, a abstração, e não aquilo que vê. Por isso é que ele não representa a figura humana tal qual ela é. Ela sabe que a figura tem duas orelhas, ele pode pôr as duas orelhas na testa ou num outro sítio qualquer, porque o que ele está a representar é aquilo que ele sabe da figura e não aquilo que ele vê. Portanto, e a arte primitiva vinha precisamente demonstrar também essa desconstrução. E, portanto, por outro lado, não esquecer também que, além
destas descobertas arqueológicas e de uma nova concepção da figura humana mais primitiva, há sem dúvida um fascínio por aquilo que são a arte do continente africano, das várias regiões de África. A África está no mapa cor-de-rosa, a África está no centro das preocupações europeias, portanto, do ponto de vista histórico, e há um olhar para estas colónias, à época ainda, portanto, e que fazem com que haja esta redescoberta dos cânones de representação da arte africana e, portanto, era comum, como aconteceu com Picasso, comprar máscaras africanas nas ruas de Paris e, portanto, com elas, segundo se sabe, o ateliê tinha várias representações que depois deram origem a representações tão famosas como Les Damoiselles d'Avignon, que são representações inequívocas da arte africana, numa arte que afinal de contas era europeia, mas é a prova cabal de que esse primitivismo está muito cedo na mente de Picasso e nas figuras e na sua geração, e portanto é extremamente interessante a forma como marcou o seu próprio pensamento e a sua arte. Exatamente, e que ele vai buscar, e por isso é que esse fascínio lhes é tão caro. Para representar o que se via, tínhamos a fotografia, ou tínhamos o cinema. Portanto, a pintura está liberta para agora representar de outra maneira a figura humana. Fazer a desconstrução, precisamente. É a desconstrução e é o grande desafio da contemporaneidade, afinal de contas, se entendermos em traços mais gerais, partindo do primeiro momento que foi o romantismo, que é a quebra de um certo modelo de representação, para depois chegarmos de facto ao século XIX, XX, para o primeiro modernismo e para as primeiras tendências, para os primeiros ismos que vão caracterizar a história da arte do Ocidente, portanto é sem dúvida esse fascínio pelas novas representações. Já vamos certamente chegar aqui aos séculos XIX e XX, vamos voltar aqui a recuar um pouco e aproveitar esse teu link com o rosto. Afinal de contas também uma das tuas preocupações do teu trabalho, da tua investigação, e centremos então agora precisamente nele. Como é que o historiador da arte, Pedro Flor, especialista precisamente no retrato, vê a Vênus de Brassempouy, que foi encontrada em 1894, portanto século XIX, mas ela é uma das mais antigas representações do rosto humano e vista por muitos investigadores, que com certeza serão unânimes nisso, uma materialização de uma ideia acabada de beleza. Como é que olhas para a Vênus de Brassempouy? Bem, sem dúvida, com um enorme fascínio e, sobretudo, com um enorme respeito, no sentido de tentarmos entender que, do ponto de vista técnico, começando só pela parte mais técnica, era extremamente difícil ao artista, e o artista aqui com aspas, mas à personagem, à figura que efetivamente realizou esta peça, sem grandes meios do ponto de vista técnico para trabalhar o marfim, que é o caso, mas que, apesar de tudo, conseguiu com alguma desenvoltura, representar aquilo que mais importa, afinal de contas, ao ser humano, que é a representação do rosto, é a representação da figura humana, a representação de si próprio, não como um autorretrato, não se trata disso, não era essa a ideia. Em princípio, estas figuras são figuras relacionadas com o domínio do religioso, do divino, portanto as Vênus paleolíticas e do neolítico, portanto este culto pela figura feminina que é tão marcante nestes tempos da pré- e proto-história, mas Jean-Jacques Courtine, por exemplo, na História do Rosto, mostra muitíssimo bem essa questão, essa primazia do rosto na representação artística. Nós fizemos um teste até inclusivamente, ainda hoje com crianças ou com alguém, o primeiro desafio que nós tentamos sempre fazer é desenhar a rosto, desenhar uma cara, fazer um círculo, depois desenhar os globos oculares, o sorriso, em princípio, portanto, quer dizer, esta tentativa logo de nos representarmos a nós próprios. E esta Vênus é realmente um espelho de uma estética que era naturalmente, nós diríamos, primitiva, no sentido que não tem o primor, o rigor da representação realista, mas isto aos olhos de quem está habituado aos tais cânones clássicos. Se nós olharmos, como deve ser olhada esta obra, com um olhar, digamos, de
de uma expressão artística artesanal primitiva, encontramos uma beleza extraordinária, não só no acabamento. O marfim tem essa capacidade, desse material brilhante, por vezes translúcido, mas que marca realmente a imagem, e depois encontramos ecos desse tipo de escultura, desse tipo de abordagem de rosto, por exemplo, em toda a escultura da Grécia Antiga, muito antes dos grandes nomes, enfim, de Miron e de outros, não é? Mas da fase arcaica, não é? Dos coros, não é? Das figurinhas, e mesmo até da antiguidade pré-clássica, do Antigo Egito, Mesopotâmia. Portanto, há como que uma continuidade de representação do rosto, do cabelo, uma representação sistematicamente do cabelo, ainda sempre muito estilizada, mas dando-nos uma imagem de tranquilidade e de beleza, de ideal de beleza, que à época deveria ser muito próximo daquilo que foram os testemunhos que nos deixaram. E, portanto, é sempre com enorme, como digo, fascínio e, sobretudo, respeito por aquilo que é a tentativa entre a inocência e a força de uma imagem tão pequena, mas que encerra nela um conjunto de expectativas e de emoções do próprio criador, artista masculino ou feminino, não se sabe, mas que nos deixa como testemunha essa presença, sedentarização e interesse da sua autorrepresentação. Muito bem. E a tentativa de representar até a figura divina como uma figura humana, portanto essa ideia de que há uma encarnação do divino, e a arte ajuda muito a esse trabalho. A fazer essa transposição. Mantemos no território do rosto, mas transportamos-nos para Leonardo da Vinci. Já se disse tudo sobre o rosto mais emblemático do mundo, Mona Lisa? Eu, se dissesse que sim, estaria a mentir, porque efetivamente... Devo dizer-te, Pedro, deixa-me só fazer um parênteses, a título de curiosidade. Eu vou a Paris pela primeira vez muito tarde, leia-se, enfim, já depois dos 30 anos, e até aos 30 anos toda a gente me dizia: a Mona Lisa é pequeníssima, pequeníssima, o quadro é pequeníssimo, pequeníssimo, o Louvre. E quando eu vou pela primeira vez, de tantos anos seguidos a dizer que é tão pequenino, eu achei que era enorme. Exatamente. Não, pois, e até posso acrescentar que foi uma sorte teres conseguido ver a Mona Lisa, considerando que a tradição é entrar-se na sala do Leonardo, nessa sala, agora até já nem está na mesma sala onde eu a vi a primeira vez, mas a quantidade de selfies nós não vemos a Mona Lisa, grupos, nós vemos as pessoas a verem no ecrã. Exatamente, vê-se o espetáculo, que é absolutamente extraordinário, que é ver uma imagem com 500 anos de história, sensivelmente, a atrair tanta atenção e tornando-se inclusivamente um ícone mundial. Curiosamente, a Mona Lisa faz parte, digamos, de um friso de notáveis retratos que são, afinal de contas, a própria síntese da história da arte. Nós hoje em dia, até quase quando falamos de arte da pintura, ou falamos da pintura ou da história da arte, até quase podemos mostrar o ícone da Mona Lisa, porque ela encerra em si essa carga enorme. Em relação ao tamanho, é muito interessante o que estavas a dizer, porque nós, numa época onde achamos que tudo é espetacularmente virtual, conseguimos estar no conforto do lar a ver as imagens ao pixel e ao pormenor, com o pormenor e com a qualidade que não temos no museu. O que é certo é que nunca nada substitui a presença, a experiência da obra de arte ao vivo, ainda que seja no meio de muita gente. Há sempre aquele momento em que nós a conseguimos acotovelar e então conseguimos aproximar finalmente da obra, embora a obra tenha hoje até um vidro à prova de bala e coisa, enfim, a coisa é doentia e problemática. Mas como eu dizia, ela ainda não está tudo dito sobre a pintura, o que é extraordinário. Como é que uma obra de arte que tem tantos artigos científicos revistos por pares, até ao artigo de jornal, passando por toda uma mitologia, eu acho que está por fazer, é uma das coisas que está por fazer é a história do estudo da Mona Lisa, que merecia realmente destaque, e percebemos até quando é que ela foi importante, porque é que foi visitada, revisitada, porque é que foi roubada, porque é que nos atrai nesta obra, mas independentemente disso há questões que ainda não estão verdadeiramente esclarecidas. Eu não vou falar aqui, enfim, de tudo aquilo que se poderia dizer acerca
da imagem. Eu sou particularmente sensível àquilo que é um certo sensacionalismo face à pintura, quando na verdade a história da arte e a ciência aplicada às artes tem tudo menos aquilo que seja sensacional. Eu já vi coisas escritas sobre a Mona Lisa absolutamente arrepiantes, assustadoras, como por exemplo um autor que afiançava que era possível ver as costas da Mona Lisa. Eu pergunto, é impossível, quer dizer, não, podemos imaginar e Tantas inventar. vale tudo, não é? Quer dizer, vale tudo, quer dizer, e se entrarmos no terreno surrealista, até podemos pôr uns bigodes na Mona Lisa, como o Salvador Dalí fez, mas isso tem a ver com o tipo de intervenção e discurso. A minha questão é, porque é que foi feito o quadro, em que contexto é que ele é feito, como é que ele é feito, é que são as questões que têm que estar em cima da mesa e explicar, por exemplo, coisas muito simples. A Gioconda sorri, não é por um enigma qualquer obscuro, que o Dan Brown depois vai buscar e dizer que aquilo tem a ver com uma série de outras coisas, está a fazer o trabalho dele, que é um romance histórico, está a fazer uma divulgação, não tem mal absolutamente nenhum, mas depois não podemos achar que isso é verdade, o que está escrito no Dan Brown. Dan Brown não é um historiador de arte, nem tem essa missão. Mas é interessante tentar explicar, por exemplo, que o sorriso da Mona Lisa tem a ver com o facto do próprio Leonardo ter utilizado bobos e gente para distrair e entreter o modelo, para que o modelo sorrisse, para que achasse graça, digamos, a quem estava a ver, para retirar a carga melancólica que um retrato sempre tem. Isto são testemunhos feitos de Giorgio Vasari, que é o grande responsável pela biografia de Leonardo ainda no século XVI, conta-nos precisamente isso. Portanto, não vale a pena inventar que o sorriso da Mona Lisa é não sei o quê, ou que a Mona Lisa é uma mulher vestida de homem, mas é um homem vestido de mulher. Quer dizer, tantas interpretações que já se fizeram acerca do quadro, vamos nos restringir àquilo que é possível analisar deste quadro, e realmente há muitas respostas ainda para dar sobre isso. Até do ponto de vista material, já se fizeram, por exemplo, exames variados, as cromatografias, as fotografias em infravermelho, o raio-x, ou seja, já levámos a Mona Lisa ao laboratório, já fizemos exames complementares de diagnóstico, como se costuma dizer na medicina, mas ainda há respostas ainda a dar, nomeadamente do ponto de vista histórico, de contexto, e depois todo o percurso que esta obra teve desde que integrou as coleções reais de França até aos nossos dias, por trás do tal vidro, alguns numa sala do Museu do Louvre. Fica a nota para se fazer um relatório dos relatórios. Relatórios, exatamente, completamente. Pedro, no Museu Nacional de Arte Antiga podemos contemplar as 6 pinturas supostamente atribuídas a Nuno Gonçalves, os painéis de São Vicente, um agrupamento de 58 personagens em torno da dupla figuração de São Vicente. O Jornal Público, inclusivamente, lançou há dias um site que permite acompanhar o restauro da obra e dar vida à sua interpretação, sabemos, sempre dinâmica. O contexto do restauro, pergunto-te, estamos focados aqui nos painéis de São Vicente, mas podemos extrapolar o contexto do restauro de uma obra, pode abrir brechas nas suas múltiplas interpretações anteriores? Eu espero que sim, a minha expectativa é essa, é que haja brechas, porque a história da arte, tal como qualquer outra ciência, exige mudança, exige sobretudo avanço. E se nós voltarmos, se depois desta intervenção de conservação e restauro continuarmos a dizer exatamente o mesmo, bom, significa que foi ou completamente inútil, ou então que não conseguimos extrair aquilo que são as novidades que vão seguramente aparecer, através de uma profunda e competente intervenção de conservação e restauro, dirigida pelo Instituto José Figueiredo, Laboratório Hércules, uma equipa vasta de experientes conservadores restauradores e alicerçada com a equipa de historiadores de arte também experimentada, e portanto eu diria que isso é algo que eu estou verdadeiramente à espera. Curiosamente, os painéis estão para a história da arte portuguesa, o que de algum modo a Gioconda está para a história da arte internacional, isto é, falta ainda fazer fazer sobretudo fazer a história da história dos painéis, já se vai fazendo. Esse site, em boa hora, foi lançado e disponibiliza hoje de uma forma muito didática e muito concreta em que todas as 1001 teses acerca dessa apaixonante obra que são os painéis de São Vicente, que se transformaram num ícone da arte portuguesa por excelência, e portanto estamos perante ícones fortíssimos e uma vez mais a arte do retrato a marcar presença. Portanto, esses 58 rostos, que já houve quem quisesse ver 58 personagens vivas da época da produção dos anos 60, 70, consoante as teorias, da produção desse retábulo, outrora na sede de Lisboa e hoje no Museu Nacional de Arte Antiga, e dados ao pintor Nuno Gonçalves,
como expoente máximo de uma expressão artística que em Portugal conheceu poucos artistas de craveira como Nuno Gonçalves. José Augusto França, no estudo célebre e eu diria eterno, porque realmente é tão importante, que é o retrato na arte portuguesa, atreve-se mesmo a dizer no seu gesto, no seu jeito provocador e ao mesmo tempo profundamente sabedor, de que depois de Nuno Gonçalves só Domingos Sequeira, portanto dá um salto do 15 para o 19 e depois Domingos Sequeira Columbano. E depois a partir de Columbano é que ele diz então que a arte do retrato em Portugal tem realmente essa expressão. Mas ele reconhece ao Nuno Gonçalves essa primazia. Portanto, é muito interessante ver como um homem como José Augusto França tem esse cuidado e essa capacidade para de conhecer identificar a outro. completamente. E, portanto, e os painéis realmente funcionam muito disso. E, portanto, eu tenho esperança que os painéis vindo ao laboratório, dando seguimento de resto a trabalhos já feitos nessa matéria. Mas foram trabalhos feitos na década de 70 até na década de 90. Há relativamente pouco tempo houve uma tese de doutoramento só dedicada sobre as análises laboratoriais de José Mendes sobre os painéis de São Vicente, mas agora uma equipa que vai finalmente procurar fazer uma verdadeira obra de conservação. O diretor do Museu de Arte Antiga, Joaquim Caetano, levantava esse problema, que é que se não se fizesse nada agora, corríamos o risco daqui a uns tempos de perdermos valores cromáticos e camada pictórica dos painéis, visto, enfim, todas as vicissitudes por que passaram, as condições, etc. E, portanto, esta intervenção veio, digamos, na hora certa. Infelizmente, os tempos que correm não permitem um trabalho tão assíduo, parece que houve interrupções já, enfim, devido a estes tempos pandémicos. De qualquer das formas, estou com muita esperança que o laboratório e esta equipa vasta e experiente que vai estar a acompanhar este trabalho traga novidades para que nós possamos entender melhor quem é Nuno Gonçalves, que técnicas utilizou, que influências recebeu para pintar, porque olhar só e dizer que aquilo lembra a arte flamengo, ou porque aquilo é renascimento porque tem os rostos, ou que aquilo são as pessoas dos descobrimentos, eu estou um bocadinho já cansado desse discurso. Vamos apostar noutro tipo de abordagem aos painéis, mais do que quem é quem, que não é tão relevante, se calhar até já está provado que desses 58 rostos só 4 ou 5 é que são mesmo retrato, o resto são portrait d'époque, são figuras de época, mas que não são retratos propriamente ditos, e portanto esse trabalho agora de laboratório e de conservação vai seguramente resolver alguns destes problemas e sobretudo vai levantar outros que não vão ter já solução, e isso vai nos obrigar a novas leituras, discussão e debate. E os painéis é sempre garantido que há sempre muita discussão. Portanto, é uma questão que é sempre segura. Os museus estão fechados, mas a título de curiosidade, tens ideia de quantas vezes poderás ter visto essa obra? Não tenho ideia de quantas vezes vi, mas posso dizer que já fui centenas de vezes ao Museu de Arte Antiga e sempre que vou aos painéis, ou seja, isso é certinho. E posso também dizer o seguinte, que se eu hoje faço História da Arte, se hoje estou ligado não só às atividades letivas, porque gosto de dar aulas e tenho esse gosto imenso de ser professor, não gosto menos de investigar, tenho essa veia, se quiseres, de investigação, mas devo muito aos painéis de São Vicente. Lembro-me, como se fosse ontem, uma visita que fiz com o meu pai, quando era ainda pequeno, e houve uma das tardes que ele me levou às Janelas Verdes, ver os painéis de São Vicente, naturalmente, e enfim, todas as outras, a Custódia de Belém, enfim, tudo aquilo que eram os ícones, enfim, as artes, enfim, eu tinha 7, 8 anos quando lá fui, e vi os painéis e fiquei fascinado com aquela obra, a dimensão, os rostos, aquilo realmente altamente mexe. E depois tinha em casa, o meu pai sempre foi também apaixonado pelos painéis e pela questão dos painéis, e portanto tinha uma série de bibliografia, e portanto eu muito pequeno comecei a ler os primeiros livros e os primeiros textos da época, e sempre que havia qualquer coisa, sobretudo foi uma polémica que viveu muito dos jornais, dava-me ao trabalho de recortar e de começar a juntar pastinhas com registros dos painéis, mas isto, como digo, desde muito cedo. E, portanto, para o bem e para o mal, hoje estou ligado à história da arte muito pelos painéis de São Vicente e portanto, não podia deixar nunca na tese de doutoramento ter revisitado os painéis. A tentação de fugir aos painéis era muita, porque é um tema complexo, era um tema arrojado, mas eu achei que tinha esse dever
para com os painéis, que era Essa tentar responsabilidade. essa responsabilidade ao mesmo tempo e sobretudo, a minha tentativa de modestamente contribuir para a questão, e por isso avancei e não estou nada arrependido, muito pelo contrário, e portanto estou sempre disponível para continuar a discutir, mesmo em sala de aula, tantas vezes que levo os painéis para discutir com os alunos e pô-los a interrogá-los e a tentar, de algum modo, a desconstruir, porque aquilo tem muito para desconstruir mesmo. Pedro, na transição de 2019 para 2020, pudemos assistir, eu aliás tive essa experiência, a uma exposição centrada numa outra figura icónica, Francisco de Holanda. Esta exposição com a designação de Francisco de Holanda em Évora, nascimento de um artista humanista. Ora, o jovem em formação na corte de Dom João III viveu na capital do Alto Alentejo, em Évora, momentos decisivos para a construção de um pensamento artístico que o levou a visitar Roma e diz-nos a própria sinopse da exposição, com uma bagagem estética e intelectual fora do comum. Ao regressar, produziu o Tratado da Pintura Antiga, que é de 1548, 50 anos antes dos italianos. O que te pergunto é, qual é a importância deste contributo português para o domínio de um património artístico que é, afinal de contas, global? É muito interessante teres ido buscar o Francisco de Holanda, precisamente porque, e pegando com o tema que estávamos a falar, porque isto tem tudo a ver, nós hoje sabemos que Nuno Gonçalves é o autor dos painéis de São Vicente devido ao Francisco de Holanda. É o testemunho probo do Francisco de Holanda no Tratado da Pintura Antiga, que nos diz precisamente que o melhor pintor de sempre... não, em Portugal ninguém pinta em condições, não temos cá grandes pintores, exceto o autor do retábulo da Sé de Lisboa, tal, Nuno Gonçalves. E, portanto, não só ele identifica o autor dos painéis, como também nos diz a localização do mesmo. Portanto, Francisco de Holanda é uma figura, uma personagem muito importante, não só porque é o primeiro tratadista, ou o primeiro teórico do Renascimento que teoriza sobre a arte do retrato, e portanto isso até é único, eu diria que um tratado exclusivamente, que será a segunda parte da pintura antiga, publicado já portanto, em 1540, publicado, não, escrito em 1549, não chega a ser publicado, em 1549, que é o do tirar pelo natural, portanto é um tratado dedicado a retrato, e, portanto, é realmente esta personagem, esta figura, Francisco de Holanda, que é uma figura de enorme encantamento e muito importante para a nossa historiografia, não só pelos testemunhos que nos deixa em termos do passado, mas por aquilo que sistematiza na arte da pintura antiga e nos outros tratados que, entretanto, elaborou. De resto, essa viagem a Roma é absolutamente essencial. Ele contacta com a nata da cultura, sim, neoplatónica e cultural e artística da Roma do século XVI. Silvia Desvarte Rosa fala sistematicamente do ciclo da Vitória Colonna, não é? Portanto, Miguel Ângelo, de todo um conjunto de gente que está, na época, a discutir estas questões e interessada em perceber os domínios estéticos e os caminhos que a arte agora trilhava e que Miguel Ângelo tinha aberto naquilo que se vulgarizou chamar de maneirismo, enfim, de uma corrente do Alto Renascimento. E é evidente que os tratados que Francisco de Holanda nos traz, ele antecipa realmente ao Lomaso aos tais 50 anos, portanto o Lomaso é bastante mais tardio. Agora é evidente que temos de aceitar que toda a tradição do Quattrocento florentino, de Alberti, da prospectiva Pingendi e do Pier della Francesca, ou os tratados de pintura, ou o tratado de pintura de Leonardo da Vinci, são afinal de contas também aquilo que é o substrato cultural e teórico que depois vai dar esta tradição de teorizar as artes através como se fossem quase manuais de iniciação ao pintor, na boa tradição do Cennino Cennini, do Tratado da Arte, ainda do final do século XIV, e portanto Francisco de Holanda, quando teoriza sobre isto, traz-nos essa para a língua portuguesa, porque realmente é o mais recuado de todos. Só mais tarde Filipe Nunes, no início do século XVII, terá o seu tratado dedicado à pintura e à simetria, enfim, depois toda uma geração de autores, especialmente Félix da Costa, o tratado da pintura antiga. Portanto, há aqui, ou da antiguidade da pintura, mais bem dito, são facetas de uma cultura artística
e também de uma cultura visual que vão, vamos dizer, marcar a paisagem artística portuguesa da segunda metade do século XVI, no caso de Francisco de Holanda, até, digamos, ao momento em que depois, com a União Ibérica e com a monarquia dual, enfim, depois, com a morte de Francisco de Holanda, tudo isto se vai esmorecer, se vai complexificar. Mas é uma figura absolutamente chave e estudar história da arte, felizmente, e cada vez mais se vai dando realce à figura de Francisco de Holanda. Ainda há relativamente pouco tempo, em 2018, a grande exposição do Museu Nacional de Arte Antiga, comissariada por Anísio Franco, Paulo Pires do Val e Filipe Oliveira, que foi tal inquérito do retrato, da arte do retrato em Portugal, partia precisamente do tirar pelo natural, isto é, desta expressão que Francisco de Holanda nos traz da teoria do retrato na pintura. Portanto, uma figura absolutamente chave e que tem que ser cada vez mais sublinhada a sua importância e dar, digamos, enquadrá-la numa Europa que via nessa tradição quatrocentista uma tentativa de teorizar e de nobilitar ou de afirmar o papel do pintor no campo das artes, Pedro, da liberalidade das artes. Há pouco falavas de Miguel Ângelo. É possível encontrar noutros períodos da história artistas com a mesma versatilidade do Renascimento? Sem dúvida. A ideia de gênio, a ideia de mestre, a ideia dos grandes mestres é, afinal de contas, uma figura, como é que se diz, um subterfúgio, se quisermos, ou uma ideia mitificada do romantismo, porque grandes mestres, grandes pintores sempre houve em toda a história. O problema é que nós Mas somos... o tema da multidisciplinaridade... Sim, é evidente que isso estava na ordem do dia. Vamos dizer que o artista, para se assumir enquanto tal, na sua plenitude, deveria exibir as qualidades e traduzir as qualidades em vários materiais e em vários géneros artísticos. E, portanto, eu nunca me esqueço que o Miguel Ângelo faz parte desse naipe ímpar de artistas que à época têm essa versatilidade. Um pouco também como o Leonardo, de resto são Leonardo da Vinci, absolutamente chave, e no caso do Miguel Ângelo, por exemplo, são pouco conhecidos, mas que existem e têm enorme importância. Miguel Ângelo escreve sonetos, portanto explora o campo da poesia. Miguel Ângelo é um excelente escultor, mais do que um pintor, é um escultor, e ele pinta como se esculpisse. É extraordinário ver os corpos musculados e angulosos que ele representa, por exemplo, tanto no teto da Capela Sistina como no Juízo Final. É um pintor absolutamente assombroso na medida em como concebe o corpo humano, a figura humana, como se fossem verdadeiras esculturas. E as esculturas dele, enfim, são conhecidíssimas desde que existem em Florença, em particular o célebre Davi, não é? Mas, portanto, são figuras ímpar de um momento artístico que valoriza a liberalidade das artes e a tentativa dos artistas se distanciarem daquilo que eram as chamadas artes mecânicas, as artes sujas, menos nobres, porque os pintores tinham que mexer com tintas, os escultores estavam cheios de pó a desbastar os blocos de pedra. Portanto, toda essa ideia de que o artista agora é alguém diferente, que contacta com reis e príncipes, que frequenta a corte e que, digamos, tem uma capacidade ele próprio de criar e de gerar arte. São célebres, enfim, as anedotas entre Miguel Ângelo e o Papa, e as discussões que teve, ora com o teto da Sistina, quer com o próprio túmulo. Portanto, esta ideia de que o Giorgio Vasari vai forjar, e é ele que o vai fazer, portanto, na segunda metade do século XVI, nas Vitae, nas duas versões, ele vai criar o sistema e contar a história da arte como se fosse uma evolução, desde Giotto até Miguel Ângelo como o cume, como o suprassumo, digamos, das artes. E essa ideia vasariana vai passar para o século XVII e para o século XVIII, e a ideia de gênio e a ideia de alguém que é efetivamente o responsável, o grande responsável, o culminar de um processo evolutivo, vai encontrar nos românticos realmente uma enorme adesão. E, portanto, o século XIX vai enaltecer a figura de Miguel Ângelo, isso também é de Leonardo, mas sobretudo de Miguel Ângelo, e, portanto, nós hoje em dia, quando temos essa mitografia em torno dos artistas, faz-nos depois achar que são os grandes mestres, os old masters em inglês, os grandes mestres
do Ocidente Europeu, lá estão o Leonardo e o Miguel Ângelo. Mas do século XVII, do século XVIII, todos eles têm expoentes máximos, ora na arquitetura, ora na escultura, ora na iluminura, nos desenhos para tapeçarias, na orivesaria, mas quer dizer, depois de tudo isto são universos que não podem ser comparáveis, não é? Claro. Portanto, nem todos depois têm essa versatilidade, mas essa versatilidade era algo que era buscado no próprio, na própria época. Eu recordo, por exemplo, que ainda há relativamente pouco tempo, na grande biografia de Walter Isaacson sobre o Leonardo da Vinci, ele explica muitíssimo bem como o Leonardo andava sistematicamente acompanhado com um bloco de apontamentos e de desenhos, onde ele sistematicamente, através da observação, estava a registrar aquilo que via, o seu cotidiano e o estudo apurado através do desenho de toda a natureza, desde o pássaro que levanta voo até ao movimento helicoidal, passando pela dissecação de cadáveres e o desenho da anatomia. Podia ser matéria-prima. Portanto, havia sempre matéria para a sua inspiração. Para a sua inspiração e os desenhos dele, de toda a obra, que é muito mais gráfica do que pintura. Nós achamos sempre que o Leonardo pintou imenso, não, ele, pelo menos não chegou até nós tanto quanto nós gostaríamos, mas é sobretudo uma obra gráfica ao nível do desenho, e isso mostra realmente essa versatilidade. E isso eu acho que é característico, não direi quase do Renascimento, mas é muito esse mundo do Renascimento. No Renascimento aqui, sentido, atenção, na sua larga escala. A Fernando Marias fala do largo século XVI, como se os séculos não fossem todos largos. É evidente que são sempre 100 anos. Em qualquer dos casos, essa ideia de que o movimento renascentista é muito mais do que uma coisa que nasceu numa data e acaba noutra. Isso não existe hoje, já sabemos, mas é um movimento de larga duração. Portanto, é nesse sentido que eu estou a utilizar o termo Renascimento. Muito bem. Pedro, avançamos e agora para nos focarmos na rapariga com brinco de pérola, o célebre retrato de Joan Vernier, que voltou a ser examinado há uns 3 anos e desde então conservadores e cientistas têm coligido novas informações. Descobriram, por exemplo, que o artista mudou várias vezes de ideias enquanto pintava, usou pigmentos do México, pigmentos do Afeganistão. O que te pergunto é, as obras clássicas têm a particularidade de estar sempre em aberto, por serem intemporais, ou as diferentes gerações dotadas de novas ferramentas, novos saberes, obviamente, vão reunindo condições sempre diferentes para uma nova capacidade de interpretação. É um pouco disto tudo, não é? Sim. É engraçado porque a intemporalidade nós temos vindo de algum modo aqui a falar várias vezes, desde as pinturas rupestres, já passámos pelos painéis, já fomos a Picasso e voltámos, agora estamos em Vermeer e é muito interessante sublinhar esse aspecto, ou seja, a intemporalidade da obra de arte é algo que é realmente uma característica dominante e a capacidade que ela tem de nos interrogar e ao mesmo tempo de nos fazer interessar e de nos fascinar e de nos revoltar às vezes, ou de nos despertar ódio, não é? Hoje em dia sabemos bem como as obras de arte podem despertar ódio, não é? A febre de iconoclastia que estamos a viver nos últimos anos, com pinchagem de estátuas e destruição de património, é o exemplo acabado da força de intervenção cultural, de intervenção estética e política, está completamente na ordem do dia, e espero que nunca haja esse problema com a rapariga de brinco de pérola, mas é evidente que é uma obra que teve essa capacidade de seduzir, não só pelo retrato, a extrema sensibilidade da personagem, e o Vermeer vai buscar um modelo, e reparem, ele não retrata a figura a 3/4 como qualquer retrato até à época. Nem mais. Ele volta, quase um perfil, mas é de alguém que estava a olhar para uma janela, percebe-se o foco e depois quase que alguém lhe chama o nome e ela vira-se, não é? Portanto, depois todo o orientalismo que está presente naquele turbante que de algum modo vem buscar, no fundo, tudo aquilo que era o contacto que a Holanda, nesta altura, este pequeno país europeu que tinha uma rede de mercantil, colonial, porque não dizê-lo e temos que o dizer, mas que era sobretudo ao nível do comércio, ao nível da empresa, das descobertas, não como nós as tivemos, mas nesta tentativa de alargar mercados e fazer comércio e trazer mais-valia para a Banca de Amsterdão, mas na Holanda chegavam realmente de vários pontos do globo, desde os pigmentos, como eram os que acabaste aqui de referir, do Afeganistão são mais habituais,
visto que a Europa sempre contactou com o Médio Oriente, o México naturalmente só a partir depois do século XVI e das Antilhas, e a presença holandesa aí é fortíssima, e os exames, uma vez mais, quando levámos a menina ao brinco de pérola ao laboratório, trouxe novidades, e tinha que trazer novidades. Deixámos daquela parte mais, enfim, comercial. O Peter Weber, quando há uns anos atrás fez o célebre filme dedicado com a Scarlett Johansson, não é? Com o Colin Firth sobre este quadro, desconhecia, por exemplo, que as célebres pestanas da menina de brinco de pérola afinal estavam lá, mas que o pintor depois abandonou na sua representação, ou a pérola que à partida não será uma pérola, ou seja, nós estamos a chamar o quadro menina rapariga de brinco de pérola, e na verdade nem pérola é, e ao que dizem os exames e as fotografias agora que foram feitas, não só o desenho subjacente, mas também ao espectro visível, é que o brinco nem sequer existe, ou seja, há uma sobreposição de velaturas, portanto, do ponto de vista técnico, que imitam um pendente, mas daí a ser uma pérola vai uma grande coisa. Mas enfim, os títulos e os nomes das obras são também aquilo que nós muitas vezes lhes damos. Quando a peça integra as coleções do Maurits Sauce, tem esse problema. Aliás, os títulos, nós temos sempre a tendência a dar um título à obra, só a contemporaneidade é que depois se dá ao luxo de dizer obra sem nome, não é? Obra sem nome, como vemos tanto. Mas antigamente havia sempre esta tentativa de identificar essa obra, e agora, vou ser muito sincero, vai ser difícil tirar o nome de rapariga de brinco de pérola ou menina de brinco de pérola, porque mesmo que se prove que aquilo é uma pérola, vai ser sempre... Nem um brinco. É como o Infante Dom Henrique, é igualzinho. O Infante Dom Henrique é aquele homem de chapeirão com bigode, mesmo que seja outra personagem qualquer, como já se conseguiu provar, ou tentar quase provar, que ele será mais o Rei Dom Duarte que o Infante Dom Henrique. No entanto, não tenho ilusões. Infante Dom Henrique para sempre, porque agora, enfim, está colado. E é muito interessante ver como os nomes acabam por marcar tanto as obras. As próprias obras. Exatamente. Pedro, sim. Damos mais um salto no tempo e centramos agora, sugiro, em José de Almada Negreiros, possivelmente um artista que caberia no Renascimento, não sei, no seu autorretrato num grupo, para fugirmos aqui à sua obra célebre em que retrata Fernando Pessoa, e que pudemos de resto rever até há tempos na célebre exposição da Gulbenkian. Temos aqui uma vez mais o foco colocado num rosto que está em grupo, ainda que desligado das pessoas desse grupo. Pode ser um bom ponto de partida, pergunto-te, para repensarmos a forma como, a partir deste mundo novo que a pandemia nos traz, enfim, a forma de interagir, colaborar, estabelecer laços, estar ou não estar com os outros? Curiosamente, uma das tipologias mais habituais na arte do retrato é justamente o retrato de grupo. E desde cedo, portanto, a representação coletiva, do coletivo social ou do coletivo familiar, dependendo depois das gerações, das épocas e dos gostos, o que é certo é que essa ideia de coletivo, que nós dávamos por adquirida até 2019, 2020, neste momento está completamente em causa, porque de facto somos obrigados hoje a fazer convívios virtuais. Quer dizer, é possível, através hoje de meios tecnológicos, realmente estar não estando. A pintura do José Almada Negreiros, que é também ele chamado à tal lista de notáveis de retratistas que José Augusto França há pouco eu falava, realmente quando vai fazer essa série para a Brasileira, para o Café do Chiado, está claramente imbuído desse espírito renascentista, e por uma razão muito simples, é porque à época, nos anos 20 do século XX, discutia-se muito painéis de São Vicente. Eles tinham sido redescobertos há relativamente pouco tempo. Depois tinha havido a intervenção de conservação e restauro de Luciano Freire, e em 1910 publica-se o primeiro grande texto sobre os painéis de São Vicente, José de Figueiredo, de 1910, não é? De Nuno Gonçalves. E o José de Almada Negreiros é um dos mais entusiastas, não só pela geometria, que é um dos grandes fascínios, que vem de algum modo pela sua educação jesuítica nos seus primeiros tempos no Colégio de Campolide, mas é sobretudo, digamos, aquilo que ele consegue ver ou tentar entender por detrás da concepção do espaço e das figuras e da matemática que está subjacente à criação dos painéis de São Vicente. E ele andava completamente obcecado por essa matéria. De resto, a associação que ele tinha e que
António Valdemar, ainda há relativamente pouco tempo, traz para a questão do estudo que faz sobre os painéis e a tentativa que a Almada Negreiros tem de encaixar os painéis não na sede de Lisboa, mas na capela do fundador do Mosteiro da Batalha, e o fascínio que tem por essa ligação dos painéis à ínclita geração, portanto, e ao panteão da dinastia de Avis. E, portanto, os anos 20 são, para Almada, uma época de grande interrogação pela arte do retrato. De resto, é célebre a grande discussão, a grande polémica entre Almada Negreiros e José de Bragança, a propósito de quem é que tinha sido o primeiro a dispor os painéis de São Vicente na disposição que nós hoje em dia vemos, porque ambos reclamavam a autoria de terem descoberto no chão onde as figuras estão assentes, né? Portanto, no chão dos painéis, a disposição correta. Eu recordo que Almada Negreiros é do tempo ainda de ver os painéis de São Vicente agrupados 3 a 3. Uhum. E depois ele é que vai descobrir, vai dizer que, não, atenção, isto é um friso e a inclinação dos ladrilhos no chão dão-nos a correta disposição dos painéis. E José de Bragança diz que é ele, e portanto chegam mesmo a vias de facto, eles umas bengaladas e andam à bulha no chiado. O retrato que ele depois traz, efetivamente, é um retrato que é de grupo. Curiosamente, o Almada Negreiros parece estar um pouco à margem daquilo que se está a passar no café, mas repara, o Columbano tinha feito o Grupo do Leão há uns anos atrás, também ele influenciado pelos painéis e pelo retrato de grupo. E, portanto, eu diria que o Almada Negreiros aqui está claramente a representar um convívio de café, um convívio que é de uma tertúlia, bem ao gosto do início bem, já vem do 20, do 19, mas que se acentua nos anos 20, e esse tipo de convívio, esse estar, que nós hoje em dia tanto ansiamos, mas que não podemos, é afinal de contas a prova de que a relação afetiva, o convívio entre pessoas é intemporal, e o Almada acaba por retratar um bocadinho isso, que é esse momento de convívio num café, numa cena que é cotidiana, numa perspectiva um pouco cubista, se calhar, mas desafiante, geométrica, portanto tem os seus condimentos, mas que nos anuncia também aquilo que é, afinal de contas, a centralidade da convivência entre seres humanos, e em particular ao nível do café, ao nível daquilo que é o convívio intelectual e o convívio humano. Portanto, é uma obra absolutamente chave, importantíssima, e que é um bocadinho um retrato, é um retrato contrário àquilo que nós hoje em dia estamos a viver, infelizmente, mas que nos deve inspirar e que nos deve dar, sobretudo, esperança. E isto parece-me que sim. Pedro, e pegando nesse ponto e neste link aqui enfim, com o tempo atuado, e porque estou perante um dinamizador do e-learning na área da História da Arte, pergunto-te que aprendizagem consideras que devemos ter do ensino à distância, enfim, nesta conjuntura que a ele nos obrigou, não é? Aquilo que me parece, e por muito que se diga cobras e lagartos no ensino à distância, peço desculpa pela expressão, mas realmente é um bocadinho isso, eu creio que o que esta pandemia vem demonstrar é que foi possível continuar a ensinar e a trabalhar e a educar, ainda que à distância, mas é possível fazer esse trabalho à distância. É evidente que para isso temos de ter meios tecnológicos, é evidente que para isso devemos ter, subjacentes ao ato de ensinar, um modelo pedagógico que nos permita, não só que o estudante saiba o que é que lhe vai acontecer do ponto de vista da calendarização do seu trabalho e das suas atividades, mas depois também, com o apoio do docente, tentar, portanto, caminhar e percorrer as várias etapas dos conteúdos programáticos, da avaliação contínua e daquilo que seja, digamos, depois o modelo de avaliação que está em cima da mesa. Aquilo que me parece é que realmente, portanto, o ensino à distância, ao contrário do ensino presencial, teve essa vantagem, é que foi possível continuar a ensinar, mesmo não estando na mesma sala, mesmo não estando à mesma hora, visto que as possibilidades do ensino à distância ser síncrono ou ser assíncrono são realmente múltiplas. E isso, nesse aspecto, é uma vantagem em relação ao ensino presencial, nesse aspecto, mas embora seja enfim... Gosto muito de dar aulas, gosto muito do contacto naturalmente com os alunos, mas há que reconhecer essa flexibilidade maior do ensino à distância do que em relação ao ensino presencial. E, portanto, as virtualidades do ensino virtual estão claramente agora à vista. Eu diria que para o ensino superior tudo isso é muito mais simples, muito mais fácil
e mais evidente até pela maturidade e pelo modo como o ensino centrado no estudante é, afinal de contas, algo que é inerente ao ensino universitário. O desafio coloca-se naturalmente nos escalões mais jovens, onde a aprendizagem à distância deve ser feita de outra maneira e que deve ser evitada, porque é evidente que os alunos necessitam do apoio de sala de aula, necessitam do face-to-face, não é? Do olhar, do contacto direto, mas eu diria que não há impossíveis, já chegámos a Marte, e portanto também não há de haver impossíveis em matéria de ensino, em termos de pedagogia, e reconhecer, digamos que desde o século XIX que há ensino à distância, começou por ser um ensino de correspondência, mas é um ensino de massas, um ensino de inclusão, e dá sobretudo a possibilidade das pessoas, por exemplo, que em vida ativa possam tirar aquele curso superior, aquela formação que não tiveram possibilidade no tempo útil ou habitual dos 18, 23, não é? E, portanto, são um conjunto de mais-valias que o ensino à distância traz e, sobretudo, aquilo que é um grande desafio para o século XXI, que é, afinal de contas, o lifelong learning, portanto, a educação contínua, a educação ao longo da vida e a educação de adultos, não é? Que é o grande desafio da reconversão, enfim, e da qualificação. O ensino à distância eu acho que veio para ficar, claramente. Felizmente que nós, tanto na Europa, também nos Estados Unidos, enfim, na América do Norte, porque o Canadá tem, enfim, excelente tradição no ensino à distância, mas na Europa estamos muitíssimo bem servidos e, na verdade, aqui no caso português, a Universidade Aberta tem, sem dúvida, aqui uma palavra, passa a publicidade, mas que, na verdade, tem um trabalho, um know-how feito já e consolidado há muitos anos e, portanto, são boas perspectivas, do meu ponto de vista, para que nos próximos anos esse triunfo e essa afirmação do ensino à distância se faça. Não tenho dúvida, depois para lá da pandemia, não tenho dúvidas. Pedro, estamos quase a terminar. Deixo aqui, neste momento, uma pequena provocação, podemos chamar-lhe assim. Em 2017 foi inaugurado o website Lisboa em Azulejo antes do terremoto de 1755, materializando uma investigação do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa com a tua coordenação. Não resisto a perguntar-te, num paralelo com este importante testemunho visual da cidade de Lisboa, que particularidades poderia incorporar um trabalho que se pudesse chamar Lisboa em Azulejo antes da pandemia de 2020? É uma pergunta muito interessante, não me teria lembrado disso, mas é realmente muito interessante por várias razões. Em primeiro lugar, há que reconhecer a individualidade da arte do azulejo como fator distintivo de uma cultura como é a cultura portuguesa. É evidente que a arte de azulejar não é exclusiva de Portugal, nem pouco mais ou menos, deriva, enfim, de várias origens até que nos levam ao Médio Oriente, enfim, depois toda a presença árabe por aí fora, não vou por aí, mas o uso depois do azulejo, a sua aplicação, etc., é que é verdadeiramente distintivo em relação àquilo que é depois, por exemplo, a azulejaria no norte da Europa, basicamente na Holanda, quando nós olhamos para as pinturas do Vermeer e olhamos para os pequenos azulejos que ele vai decorando os seus quadros, verificamos que o uso do azulejo lá era meramente de rodapé ou de uso relativamente restritivo ao ambiente doméstico, sobretudo cozinha, e depois em Portugal não, utilizámos o azulejo sobre grandes superfícies de revestimento, às vezes até de alto a baixo, das paredes até às coberturas, até às abóbadas, portanto temos uma arte que vai revestir espaços chãos, que eram espaços austeros, mas depois ganham uma vida e uma dinâmica absolutamente extraordinárias e isso é absolutamente fantástico. E, portanto, o grande painel de azulejos e desse projeto, que tive a oportunidade de realmente coordenar uma equipa vastíssima com membros de variadas instituições, desde o Museu Nacional do Azulejo, a própria Câmara Municipal de Lisboa, enfim, várias instituições ligadas ao laboratório, geralmente o Instituto Superior Técnico, e a Faculdade de Ciências, enfim, toda uma equipa multidisciplinar e que culminou nesse site que ainda está disponível e que é possível visitar. Queres recordar exatamente qual é o site? É o lisboaazulejo.fcsh.nl.pt e que nos permite, até ao nível de zooms, ver aquilo que é a frente ribeirinha de Lisboa anterior ao terremoto, de 1698-99, foi a data que nós conseguimos encontrar
e que, enfim, recuou há 2 anos aquilo que era a data tida como consensual, trazida por José Meca em 94, de 1700, nós conseguimos quase que datar aquilo ali ao 98, 99, mas é uma Lisboa pedrina, uma Lisboa de Dom Pedro II, ainda anterior às grandes reformas de Dom João V, sobretudo na frente ribeirinha, e depois àquilo que seria a grande reforma pombalina no pós-terremoto. Mas portanto, essa frente ribeirinha que nos mostra de Algés a Chabregas, a cidade de Lisboa anterior ao terremoto, aquilo que é a feição anterior ao cataclismo. Uma das coisas que mais impressão me faz quando olho para aquele painel é quase a ausência de figuras humanas. É uma questão que nós interrogámos várias vezes no seio do projeto, porque é que um pintor com tanto pormenor retrata a cidade de Lisboa, do edifício a edifício, janela a janela, chaminé a chaminé, campanário a campanário, o rio, embarcações, e depois figuras humanas são 3 ou 4 em pontos muito, muito chave, ou seja, parece uma cidade completamente deserta. Ora, é essa cidade deserta que nós tivemos justamente nos tempos dos grandes, enfim, do confinamento e do horror, e ao mesmo tempo da beleza, que a ausência de figuras humanas, quase a lembrar dos quadros do Edward Hopper, não é? Onde nós vemos pinturas de paisagem onde o elemento humano se restringe a 1 ou 2 figuras, mas é o silêncio e a ausência de gente que marca esses espaços, e o painel de azulejos, pintados por Gabriel del Barco, pintor espanhol que esteve em Portugal nesta época e que é o responsável, ele e a sua oficina, pela representação da cidade de Lisboa no final do século XVII, representa essa Lisboa quase sem gente, quase confinada. Seguramente que é uma opção consciente. A cidade de Lisboa no século XVII era muito movimentada, tinha muita gente, até gente de várias raças, gente de vários credos, enfim, de várias latitudes, uma cidade mercantil, uma cidade aberta ao mundo, como sabemos, e portanto, mas é a nota quase de associação que se pode traçar entre uma e outra, é precisamente isso, é a ausência de gente, é o silêncio que perpassa nesse painel de azulejos e que tantas vezes me faz lembrar a cidade de Lisboa despida de gente, e então nos últimos anos onde nos habituámos a vê-la com tanta gente, tão cheia, e de repente há um silêncio que se faz e que é, como eu digo, entre o assustador e o belo, enfim, mas é talvez essa ponte que se pode traçar, do meu ponto de vista, enfim, mais haveria a dizer talvez, mas para já acho que é esse o ponto. Pedro, estamos mesmo no final aqui do nosso tempo, alcançámos praticamente 1 hora, que foi o tempo que combinámos. Sim, sim. Não queria deixar de pensar aqui um pouco precisamente, e porque falámos em alguns momentos do rosto, e também porque há já pintores que o fizeram, ainda que em cima do tempo. Recordo-me de Vils, por exemplo. Com que espécie de rosto imaginas que se possa retratar no futuro o homem que viveu esta pandemia? Portanto, nós. Este homem de máscara que de repente... E não tenho grandes dúvidas. Vamos dizer que a arte do retrato que passa por ao longo de toda a história da humanidade, já vimos e falámos ao longo da nossa conversa de uma série de elementos e de exemplos. O retrato é sempre o espelho de um momento, é sempre um instantâneo, ou um instante, instantâneo se for fotografia, porque a fotografia aqui abre de facto esse campo, mas é um instante, é uma fração do tempo que é captada. E em princípio, ora pelo traje, ora pelo fundo de paisagem, ora pelo adorno que o retratado exibe, e repare-se que a arte do retrato durante muito tempo é uma arte de elite, na medida em que quase que representa exclusivamente quem tem a possibilidade económica ou financeira e tem essa capacidade de encomendar obras de arte e encomendar retratos, porque nós hoje em dia, de bolso temos logo um telemóvel, fazemos 2, 3 selfies, retratamos por todo quanto é lado. A Idade Média ou o século XVII, o tempo do Barroco não é um tempo apesar de ser um tempo de imagem fortíssima, de uma imagem que se quer catequética, de uma imagem que é forte, mas é uma imagem que é restrita a alguns,
as imagens não se veem sempre, os retábulos, os altares das igrejas só se abrem em dias festivos ou dias de culto, os retratos estão em galerias privadas e não são vistos por todos. Eu recordo, por exemplo, que as Meninas de Velázquez, que é um quadro extraordinário de retrato, estava em zona muito privada no Palácio de Madrid, portanto nem toda a gente via as Meninas de Velázquez, hoje em dia não há ninguém que não a veja, mas veja, repara como tudo isto é diferente, e portanto, mas todos estes retratos nos dão algo dessa época, e portanto eu acho que a figura contemporânea que esteja representada neste momento tem que forçosamente exibir, eu diria que para ser um retrato fiel, que não entre, digamos, no campo da especulação e no campo da desconstrução ou da abstração da figura, claramente que o rosto, ou a valorização do rosto e só do olhar, eu acho que nós hoje chegamos muito a essa conclusão. Nós estamos tão habituados a olhar uns para os outros que agora é que estamos a dar o valor ao sorriso, à expressão, ao jogar, faz toda a diferença, mas nós hoje em dia só vemos os olhos. Ora, é justamente esse olhar dos olhos que nós vimos nas Vênus da pré-história, também é só o jogar do olhar, não há expressão, se praticamente não está a tem, rir. Exatamente, a vitória de Samotrácia não tem cabeça, não é? Se formos pensar... Simplicidade, não é? Depois, exato, quer dizer, e no fundo o rosto que é também, que vive muito da expressão do olhar. O olhar é tão forte que realmente nós temos essa ânsia e, portanto, o retrato do homem contemporâneo, deste homem, desta figura, da figura humana nestes tempos, é seguramente marcado pelo olhar como sinal realmente distintivo, único e característico da individualidade humana, e o retrato tem essa capacidade de retratar e de trazer essa força da individualidade humana. Eu penso que seria muito por aqui. Muito obrigada, foi ótima esta viagem pelo tempo. Obrigado, eu gostei imenso também. E pelas diferentes geografias, sempre com a arte como ponto de partida. Sim, procurei, sim, de algum modo que houvesse esse elo de ligação, sim, acho que sim, mas é engraçado também. A partir das tuas palavras, do teu testemunho, os diferentes pontos que é possível fazer entre estas figuras mais icónicas. Certo. Muito obrigada pelo teu testemunho. Obrigado também, felicidades também. Acompanharam aqui também nesta conversa fantástica com o Pedro Flor. Muito obrigada. Muito obrigado, felicidades, obrigado.